Nesse vídeo pretendo discutir sobre a relação entre experiências traumáticas e depressão, né? Muitas pessoas que tiveram, sobretudo, experiências traumáticas na infância ou viveram numa família difícil, conturbada ou num contexto de abandono, tendem a experimentar a depressão quando adultos, até num caráter de uma depressão crônica. Sobre esse tipo de depressão crônica ou recorrente que a gente vai discutir aqui, né? Quando nós falamos de depressão, muitas vezes, e esse é um discurso que está muito corrente na mídia, para estimular as pessoas a buscarem tratamento para depressão, de um lado, só que não é tão correto, que é o discurso de que a depressão seria uma doença biológica, que você não tem total responsabilidade sobre isso. De um lado, esse discurso visa dizer, olha, você não é responsável por todo o sofrimento que você está sofrendo, porque piora a situação de alguém com depressão dizer isso. Mas é uma meia-verdade, porque a depressão não é não tem uma causa biológica, ela tem um resultado biológico. O que significa? A causa está no ambiente, está nas relações, está no meio que você vive. O resultado é biológico, porque nosso cérebro não é separado do nosso corpo. Nosso cérebro é ligado às nossas experiências, nossas emoções que nós sentimos no cérebro são ligadas às experiências sociais. Então, se a gente tem muitas experiências sociais negativas que nos causam sofrimento, nosso cérebro também se transforma, né? Então, tem um equívoco de achar que o cérebro, um desbalanço hormonal causa depressão. Para ser mais preciso, a gente deveria dizer um contexto social, um conjunto de dificuldades pode causar depressão, que provoca um desbalanceamento no cérebro, na química do cérebro. Então, o que há dentro de nós, dentro da nossa cabeça, mudando esse aspecto biológico, é a consequência. Em geral, os psiquiatras tratam a consequência e os psicólogos tratam a causa, né? Porque, em geral, psiquiatras lidam mais com a questão de como remediar isso para que esse desbalanço seja compensado. Só que o grande problema é que não elimina o problema, a causa do problema. É como você ter uma doença como, sei lá, diabetes, você continua comendo doce e tomando insulina, continua comendo doce e tomando insulina para poder continuar comendo doce. Mas você poderia diminuir o doce e diminuir e alterar sua dose, ou evitar a formação de uma diabetes, né? Porque uma vez formada ela é de difícil tratamento, né? Então você pode evitar uma depressão tendo um contexto positivo de vida, né? Então, bom, então eu fiz essa introdução para dizer sobretudo que a depressão não é uma doença biológica, ela é uma doença social, ambiental, que tem origem em grupos. E a depressão crônica, especificamente, aquela que quando adulto você sente a depressão é parte da sua vida, cronicamente ou de maneira recorrente, né? Você tem períodos bons, mas às vezes a depressão vem e fica um ano deprimido, aí você fica alguns meses bom e um ano deprimido. Esse tipo de depressão tem origem em dinâmicas precoces de vida, muitas vezes dinâmicas de familiar ou dinâmicas de abandono. Bom, antes de tudo, depressão é diferente de tristeza, né? Porque a depressão, tristeza todos nós temos, é um sentimento normal, é bom estar triste, porque significa que nosso corpo responde às coisas que o mundo nos traz como dificuldades, né? Então a tristeza significa alguma coisa, tem algo que você precisa enfrentar. Mas a depressão não é só tristeza, né? Você não está deprimido por estar triste. A depressão envolve crenças muito ruins sobre si e que não vão embora. Você sempre tem um pensamento negativo sobre si. A incapacidade de agir. Pessoas deprimidas não sabem o que fazer. Às vezes elas simplesmente não fazem, tá? Então tem uma incapacidade de ação. Ficar na cama, não sei o que eu vou fazer, não vou sair de casa. Esse isolamento junto com a incapacidade de tomar decisões. Então, o pensamento negativo sobre si e o pensamento negativo também sobre os outros. Você acha que ninguém gosta de você, né? Então, é um pensamento ruim generalizado, né? E baixa autoestima e baixa autoconfiança. Baixa autoestima é achar que você próprio não tem valor, que você não tem algo em você que mereça apreciação. E baixa autoconfiança é não ter confiança para fazer as coisas. Então, todo esse quadro compõe a depressão. Não é só tristeza, é não conseguir agir. Não confiar em si próprio, não acreditar que os outros gostam de você, não gostar de você, né? Não ser capaz de fazer nada, né? Então é um quadro mais geral, né? E a gente pode dizer que a depressão pode ser
acho que muitos de nós, principalmente quem tem dificuldades no emprego, passou em algum momento da vida por uma depressão breve, né? Eu acho que isso acontece muitas vezes na vida das pessoas. Então, a gente pode pensar depressão em 3 tipos, talvez, né? Uma depressão episódica, ligada a eventos de vida, eventos, sobretudo, perdas. Você perdeu o emprego, um divórcio, né? A morte de um familiar. Esse tipo de depressão é uma depressão, digamos, comum, né? Você passou por uma situação difícil, você não sentiu só tristeza, você teve que reestruturar toda a sua vida e ficou muito negativo durante um certo período de tempo, né? Divórcios, perdas, todas essas coisas podem provocar uma depressão passageira, eventual, que dura alguns meses, um ano, né? Mas existem outros tipos que se ligam a eventos mais duradouros de nossa vida, que é a depressão recorrente. Normalmente a depressão recorrente é aquela que é ativada por gatilhos. Ela é a depressão que, digamos que é mais ligada a traumas, né? Por exemplo, você reviveu com um amigo, com uma pessoa que você se relaciona, algo que você passou junto da sua família na infância. O que acontece? Você imediatamente entra em depressão e fica por meses em depressão. Então, essa depressão recorrente, é bom notar que ela volta e vai voltando na vida à medida em que em que algum conjunto de fatores se relaciona com alguma coisa que te traumatizou. Então ela não é só depressão, ela é uma depressão de origem traumática, de origem em experiências traumáticas, né? É bastante comum em pessoas que têm crises depressivas de tempos em tempos. Quase sempre não é uma depressão baseada num episódio, mas é uma depressão recorrente, né? Devido a gatilhos do passado. E a depressão crônica? A depressão crônica, o outro tipo de depressão, é aquela que não passa. Ela, digamos que a gente tem uma pessoa com uma personalidade depressiva, né? Nos manuais de transtorno de personalidade até existe transtorno de personalidade depressivo, porque ela não é uma coisa que passa, você é intrinsecamente negativista, né? Então, existe essa também, como ela se forma? Também em eventos, num contexto negativo de infância. Digamos que ela é baseada em traumas reforçados ou numa aprendizagem de ser negativo na infância. Bom, então, qual seria a fórmula básica da depressão? A depressão seria quando você tem, principalmente na depressão episódica, insucessos. E na hora de lidar com esses insucessos, você não teve apoio, teve crítica. Porque insucessos, fracassos, nós temos. Só que o que vai definir o papel deles na nossa vida é se eles fomos apoiados ou fomos depreciados. Se você tem fracasso e não tem apoio, é muito possível que você desenvolva uma depressão. Então ela pode vir num evento isolado, ser episódica, né? Ela pode, no entanto, ter a relação com insucesso e crítica excessiva no ambiente familiar, né? Ou num contexto familiar extremamente negativista, né? Se uma pessoa, você está num contexto em que tudo é criticado, e que e que você não tem apoio nos seus problemas, porque sua família já está cheia de problemas, é bastante provável que você venha desenvolver uma depressão crônica, né? Digamos, esses exemplos familiares de contextos em que você tem fracasso, dificuldades e não tem apoio, é a amostra de como a depressão é moldada pelo contexto social, ela molda o biológico, né? O cérebro se adapta. Então você tem um desbalanço crônico da química cerebral porque você foi criado num contexto traumático ou num contexto extremamente negativo ou num contexto totalmente sem apoio, né? Sem apoio familiar. Então seu corpo já se adapta, crianças têm o corpo facilmente adaptado no seu processo de crescimento, então seu cérebro se adaptou. Seu cérebro se adaptou e de agora em diante você vai ser deprimido. Então é um exemplo de como o corpo se adapta ao contexto social, né? Bom, uma das questões que eu quero tratar aqui também é porque só a psiquiatria não ataca o problema real, né? Os remédios ajudam. Quem já passou por depressão sabe que no momento de crise, no momento mais crítico, você precisa de remédios até para conseguir se manter numa terapia e conseguir reformular os problemas para superar. Mas só há melhora mudando o contexto, né? Se você desenvolveu depressão por meio de uma família que desde que você era pequeno era extremamente crítica de tudo que você fazia, nunca lhe deu apoio suficiente, como você vai curar essa depressão como adulto,
se você permanece nessa família. Não vai curar. Você vai viver à base de remédios, mas nunca vai superar o problema. O problema vai ser recorrente, a dosagem dos remédios vai aumentar, você vai mudar o remédio, porque você não está atacando o problema real. Porque se a sua depressão foi desenvolvida num contexto crítico de falta de apoio, o problema não é o medicamento. O medicamento é um jeito de dar um jeitinho nisso aí, mas o problema é outro, né? Então, se sua família te faz mal, não há melhora definitiva, cura, se você continua perto da sua família. E isso é uma coisa triste, é difícil um médico, um psicólogo chegar para você e falar, olha, o problema não é a química do seu cérebro, o problema é sua família. Isso é uma verdade dura, eu estou dizendo essa verdade dura, porque muitas vezes só há cura definitiva, superação desse problema que é a depressão longe, porque perto você vai sempre viver aquele ambiente negativo de críticas ou de falta de apoio, né? Então, os dois tipos principais que eu quero tratar aqui são aquelas a depressão que tem uma origem traumática ou a depressão que é aprendida. Essas que são as mais crônicas. O que é ter origem traumática? É passar por uma situação que alguns comentam, tá nas teorias behavioristas como desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? É quando você sofre punição, invalidação em algo, é punido de maneira excessiva, que não deveriam ter outras saídas, você é punido de maneira excessiva, e com o tempo, numa família que só te pune e não te dá nada de positivo, não te dá apoio, mas só te pune, só te castiga, você meio que desiste, desenvolve um conformismo, né? Então o desamparo aprendido, você aprende a ser desamparado, que ninguém vai te amparar, você aprende que essa sua família não vai te dar apoio, né? Pessoas em situação de abandono também assim, aprendem que o mundo não vai lhe dar apoio, então eles desenvolvem um aspecto, digamos, de incapacidade de agir da depressão, que não adianta o que eu vou fazer, vai dar tudo errado mesmo, porque você imagina que todos que se aproximem de você e que têm uma importância na sua vida vão te punir, né? Então um dos elementos desse caráter traumático da depressão é isso, você antecipar a punição, então você já não age, vai dar errado mesmo, né? Um segundo modo, que não necessariamente traumático, pode estar ligado a um contexto traumático, né? Mas não é necessariamente traumático, é o caráter aprendido da depressão. Aí você vai perguntar, como assim a depressão aprende? Sim, você aprende observando as pessoas. Se você tem familiares que são cronicamente deprimidos, se você vive com pessoas na sua família que só reclamam, são extremamente pessimistas, não assumem responsabilidade e colocam a culpa em você, né? Que acham que tudo que dá errado na vida delas é culpa dos outros, ou simplesmente acham que tudo dá errado e aí não tentam fazer as coisas. Pessoas que não tentam, não tomam decisões e permanecem num contexto sofrido, né? E vivendo naquele pessimismo. Você aprende. Crianças aprendem qualquer coisa que você ensinar a elas. Então elas aprendem a ser pessimistas, aprendem a retórica pessimista. Tá tudo errado na minha vida, sempre que estiver triste vai acionar essa retórica. Então se de um lado a depressão é um trauma por uma excessiva punição, por falta de apoio, né? A depressão crônica se forma desse lado, de outro ela pode ter um aspecto aprendido, principalmente quando você tem uma personalidade deprimida, né? Uma personalidade depressiva. Você observou como se fala de pessimismo, como se fala de negativismo e aderiu àquilo. A sua vida se torna negativista porque você se torna mais uma pessoa negativista, né? Então, podemos dizer que dois tipos de ambiente, de contexto, podem formar uma depressão crônica, né? Que é um ambiente abusivo, que é um ambiente onde tem punição, trauma, violência, agressividade desnecessária, né? Onde você não tem apoio familiar. Esse ambiente vai gerar depressão recorrente, né? Sempre que você lidar com problemas parecidos, você vai ter uma tendência a ter depressão, né? E o ambiente depressivo, ou seja, aquele ambiente pessimista, onde as pessoas têm um discurso depressivo, onde elas reforçam que elas são incapazes e que você é incapaz também, vai
fazer você aprender a ser deprimido. Parece até genético, né? Meus avós eram deprimidos, minha mãe era deprimida. Como que eles eram? Eles nunca tentavam fazer nada, eles achavam que tudo dava errado na vida deles, não tinham autoestima, autoconfiança. Tá, não, parece genético, é aprendido, né? Você aprendeu a se comportar como eles e reclamar das mesmas coisas, né? Então, a gente pode dizer que tem uma depressão normal, que algumas pessoas passam na vida, em contexto de perda, que é situações de insucessos, quando você não teve não teve apoio suficiente, perda de emprego e aí ninguém teve próximo para te apoiar, né? Quando você tem emoções suprimidas, por exemplo, morreu alguém da sua família e você teve que ser forte, né? Em geral, as pessoas que têm que ser forte, elas estão suprimindo sua tristeza e isso causa depressão, né? Ou um contexto abusivo de um relacionamento passageiro abusivo na vida adulta. Isso pode causar uma depressão normal. E o que seria uma depressão normal? Uma depressão transitória, um período até você reconstruir sua fonte de apoio, reconstruir sua segurança, e aí sua vida volta a caminhar normal, né? Isso é diferente de uma depressão crônica, né? Se é uma depressão normal, você pode ficar deprimido pelo seu trabalho, por exemplo, ficar deprimido por um relacionamento que você teve. E na medida em que você se afasta disso, a sua vida vai normalizando, vai se tornando segura novamente. Mas a depressão crônica não, ela não é necessariamente experiências do aqui e agora. É do aqui e agora em caso de gatilhos relativos aos traumas lá do passado, mas ela tem a ver muito mais com o histórico de vida, né? Um contexto passado onde você viveu um conjunto de traumas que estão sendo de alguma forma relembrados, ressentidos de uma forma diferente com outras pessoas no mundo hoje, na sua vida hoje, ou com aprendizagem do que é esses comportamentos depressivos. Então tem uma diferença entre uma depressão normal, que é transitória, e uma depressão crônica, que tem a ver com um contexto que não está só aqui, está lá. Então é importante chamar atenção para isso, né? Em ambos os casos, né, seja uma depressão normal ou uma crônica, independente do tipo de depressão crônica, é necessário o distanciamento do contexto que te faz mal. Né? Se o seu trabalho te faz mal, você tem que ir embora. Se sua família te fez mal desde a infância, você não vai melhorar morando com a sua família. Então a mudança, a superação da depressão tem, de um lado, pode envolver medicamentos. Primeiro, para sair daquilo, é preciso você ter força de vontade e os medicamentos ajudam nisso. Mas envolve terapia e principalmente para te dar os elementos para você mudar suas formas de agir que são deprimidas, são depreciativas, né? E, por fim, tendo uma melhora, romper com o contexto que te faz mal, né? Então a busca de um novo estilo de vida, novos hobbies, novas redes de apoio, novas redes de amizade. Suas amizades podem também te causar depressão. Se afastar de parentes familiares que te fazem mal, criar novas relações. Então tudo isso vem depois, né? Digamos que o medicamento, a terapia é o primeiro passo para você mudar comportamentos pela terapia, para você se sentir menos desesperado com o medicamento, mas a solução vem pela mudança de estilo de vida e a busca de outras coisas para a sua vida, né? Então, quando a gente fala de depressão crônica, dessa depressão recorrente, né, podemos dizer que a recorrente tem a ver com trauma, ou seja, ela tem a ver com a experiência de um estresse pós-traumático, especificamente estresse pós-traumático complexo, que é aquele que se desenvolve através de pequenos microtraumas da infância, né? Então, muitas vezes, quando a gente então, se depara com alguém deprimido como adulto, muitas vezes essa depressão recorrente tem a ver com traumas. Então, ela é um trauma causando depressão, né? O outro tipo aqui tem a ver com a personalidade, que tem a ver com a aprendizagem, com o contexto, onde você vive com pessoas negativistas, pessimistas, que não te dão apoio, pode desenvolver o que a gente chama de transtorno de personalidade depressiva, que é uma pessoa extremamente negativista, né? Bom, o que a gente pode ter então para pensar essa depressão a gente pode pensar a depressão de duas formas. Na resposta simples que se dá na mídia, que se dá quando se tenta explicar para os leigos, é que tem a ver com o seu corpo, tem a ver com o seu cérebro, que é algo biológico. O que eu estou propondo aqui é uma resposta complexa. Você pode ter sido formado assim. Você pode ter tido uma família, um conjunto de contextos que te moldou
dessa forma. A solução não é tão simples igual restabelecer a química do cérebro. A solução é o afastamento desse contexto, a criação de uma nova rede de apoios. E basicamente eu estou dizendo, a depressão tem um aspecto social e tem um aspecto familiar, de formação ou da depressão, ou por meio de uma série sucessiva de traumas, ou por meio de um contexto negativista, um contexto familiar negativista. Então a solução é mais complexa, né? É também mais realista pensar nisso do que achar que você vai achar um remedinho da cura, né? Então eu quis chamar nesse vídeo atenção para um elemento cultural, né, da depressão, o contexto, o elemento social que é o contexto, chamar atenção para que o desenvolvimento de uma vida mais gratificante, nós precisamos de apoio, de empatia, de laços. À medida que a gente tem, ao invés de apoio, competição, depreciação, solidão, né, nós vamos desenvolvendo a depressão. Então a cultura tem relação com isso, a sociedade tem relação com isso. Mas, sobretudo, o que eu quis comentar em casos de depressão crônica, em casos de depressão recorrente, né, nós temos que olhar não só para o contexto hoje, nós temos que olhar para o contexto lá atrás, para saber se essa nossa depressão não tem origem num trauma, ou se essa depressão não foi aprendida, porque todos os nossos familiares agem de maneira pessimista. Eu acho que essa é a principal lição do vídeo de hoje, repensar um pouco a depressão, porque muitas vezes você está deprimido porque te fizeram assim, e que se você quiser mudar e deixar de ser assim, você precisa se afastar da fonte causadora dessa sua depressão.